A gente... Tem um segredo. Tem um segredo? Sim. Sim. Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação. É uma investigação que deu muito o que falar. Foi assim que passaram para nós, tá? Deu muito o que falar. Devido ser uma missionária da igreja. Essa missionária da igreja, né, quando ela tinha aí seus 28 anos, ela era solteira e ela apareceu grávida. Estava na igreja e o povo começou a murmurar porque viu a barriga dela crescendo e ela usando uma roupa larga. E ela não era missionária ainda não, nesse tempo, né? Ela frequentava a igreja e daí ela começou a crescer a barriga e não tinha para onde correr. Daí um falava, outro falava, mas ninguém tinha coragem de falar para ela, né? Até que a pastora da igreja falou para ela, né, que estava vendo a barriga crescendo e como ela não tinha namorado, ela não tinha marido, o que estava acontecendo? Aí ela falou que tinha acontecido algo com ela, uma pessoa que iludiu ela e ela engravidou. E essa pessoa sumiu e ela ficou com o bebê, ela não teve coragem de tirar. Então ela assumiu que ia deixar a barriga crescer e não tinha o que fazer. Simplesmente isso, ia enfrentar as pessoas que vão murmurar, ou se quiser também tirá-la da igreja. E daí eles queriam expulsá-la da igreja e depois veio assim, a missionária boa pessoa, falou, não, a gente tem que acolher, porque não é porque ela errou, mas porque não é permitido, né, dentro da igreja. E aí, mãe solteira, mas aí ela fez bem, acolheu, né, para que ela criasse o filho dela e sem as pessoas, não deixou que as pessoas ficassem atacando ela, falou que isso não era direito. Ela podia não poder mais participar de alguma coisa da igreja, mas ela ia continuar ali. E aí, passou o tempo, ela teve um menino, né? E esse menino, ela cuidava com muito carinho, ela trabalhava, cuidava dessa criança e muito bem, tá? E o menino tinha de tudo. E de vez em quando alguém ainda murmurava contra ela, né? Era complicado isso aí. E ela dizia que... Porque ainda mais que depois ela passou a ser missionária. Quando ela passou a ser missionária, né, ela contou o testemunho que tinha acontecido com ela e que ela se arrependeu muito, né? Porque foi um erro da vida dela, mas que ficou para trás e ela estava ali seguindo o caminho dela em paz. E aí, passado algum tempo, o menino já estava aí com 6 anos de idade e ela simplesmente apareceu nesse local aqui, sem vida, no meio desse matagal. Encontraram ela aqui porque ela desapareceu, né? E começaram as buscas e veio encontrar ela neste local. Estou tentando aqui resumir, tá, gente? Porque assim, eu tenho que contar umas coisas para vocês e a gente já vai resumindo aqui para não ficar muito longo. E aí começaram as investigações do que aconteceu. A criança sofria, né? Porque não encontrava a mãe. Quando encontrou a mãe já estava, né, aí com a vida ceifada. E reconheceram ela logo pelas roupas, né? Ela andava muito bem arrumada, com roupa tudo composta, né? Então já reconheceram ela que era ela que estava desaparecida e que estava encontrada aqui no local. E nas investigações começaram a pegar câmera de segurança, que se passou um carro por algum lugar, por onde ela passou, né? Porque ela ia para a igreja e quando ela estava voltando da igreja, foi ensaiar na igreja, ela cantava também, e ao voltar da igreja ela não apareceu mais. Então nesse trajeto começaram a buscar.
E descobriram que o único carro que ela entrou dentro, quando eles pegaram a placa, era a placa do pastor da igreja. Aí eles foram atrás dele e começaram aí aí sim eles acharam, como se diz assim, o pé da meada, né, gente? Meu pai falava isso, né? Quando você desenrolava alguma coisa e descobria, ele falava assim. Aí começou a encontrar o pé da meada. Por quê? Ela entrou dentro do carro dele e ela desapareceu e depois apareceu desse jeito. O que aconteceu? E ele dizia que não tinha nada a ver com isso, ele só deu uma carona para ela. Então por que ele não contou antes, quando ela desapareceu, que tinha dado uma carona para ela? Então aí que estava o erro. Ele não contou. Se ele falasse, eu dei uma carona para ela, levei ela a tal lugar e não sei o que aconteceu, porque eu deixei ela lá, não. Ele não falou nada. Então eles achou que ele tinha culpa no cartório. E aí começaram a fazer as perguntas que eles fazem, que é aquela pressão para falar, né? E acabaram descobrindo que quem fez isso com ela foi um pastor da igreja, que usava o nome, né, de pastor, porque não é. Muitas das vezes usam o nome, né? Porque um pastor de verdade não faz isso, né? Conheço muitos pastores abençoados, pessoas realmente de Deus. Então ele usava o nome para ganhar fiéis, mas não era. Porque se ele fosse, ele jamais faria isso, porque ele saberia o que ele está fazendo era errado. Nós sabemos que nós fazemos alguma coisa errada, né? E ele simplesmente disse que fez isso porque o filho que ela ficou grávida, ele era o pai da criança. E ela começou a falar que ela ia contar para o povo da igreja a verdade. E ele falava que de maneira nenhuma, ele não era para contar. E deixasse isso para lá. Ele falou que dava dinheiro para ela todo mês, para ela cuidar da criança, para ela não falar nada. E ela decidiu que ela ia contar. Porque muita gente queria saber quem era o pai da criança e ela decidiu que ela ia contar para a igreja que ele era o pai da criança. E ela falou isso para ele. E ele falou que não aceitou de jeito nenhum e eles vinham discutindo por causa disso. Havia aí uma briga entre eles por causa disso. Foi o que ele falou, tá? Porque ela já não estava mais aqui para contar o que estava acontecendo. Então, eles fizeram lá o teste de DNA, realmente ele é o pai da criança, né? Ele teve que contar tudo para poder chegar, porque de todo jeito ele ia preso, acabou para ele, né? Já confessou que ele ceifou a vida dela, então não tinha mais segredo, não tinha mais o que esconder. Eu acho que se tivesse contado, teria sido bem melhor, né? Pelo menos ele não ia preso por causa disso. E ele acabou ficando preso pelo que ele fez e também por tirar a vida da mãe do filho dele, que cuidava do filho dele. E ele falou que dava dinheiro todo mês para ela, né? E o menino realmente tinha estudo, tinha tudo, assim, sabe? Eles estavam colocando ele tinha uma creche, onde paga, né? Então, era ele que pagava a creche, ele falou que era ele que pagava a creche para a criança, porque ela tinha que trabalhar, e aí começou, desde os 5 aninhos aí, já a colocar na creche. E ele que pagava. E daí foram atrás de tudo isso, né, gente? Veio à tona tudo. Tudo. E ele falou que chamou ela para conversar, para eles decidirem o que ia fazer, e colocou ela no carro e trouxe ela até aqui e fez essa maldade com ela, né? E a gente fica muito triste, porque ele estava lá enganando as pessoas, né? E as pessoas ficam tristes com isso, porque tem tantos pastores abençoados, né? E aparece um assim que finge ser pastor para enganar as pessoas, né? Que ele fez com a moça e ainda fez isso com ela, tirou a vida dela. Só que nós estamos aqui para julgar ele, mas assim, estamos comparando com aqueles que realmente são pessoas de Deus, aonde eles são de verdade, né? E a mãe dela sofre muito por causa disso, porque já é de idade, e ela disse assim que a filha dela está sofrendo. A minha filha está sofrendo, eu tenho certeza disso. E vou morrer, nem poder falar essa palavra aqui, sem
descobrir se realmente a minha filha está sofrendo. E hoje nós estamos aqui realmente para ajudar o espírito que está aqui, né? Como eles falam que o lugar aqui ficou assombrado, não é assombrado, é espírito precisando de ajuda. Pode ser, muitas das vezes, as pessoas acham que o espírito ficou aqui porque ela fez isso, aquilo outro. Não, muitas das vezes a pessoa se arrepende, ela estava na igreja, né? E o problema é que estava tudo oculto ali, estava tudo, né? Mas se ela pediu perdão, o espírito dela não está mais aqui. Pode ser um outro espírito que esteja aqui, né? Mas o importante aqui é nós ajudar. Então vamos passar o K2 dando presença, nós vamos fazer um spirit box aqui e descobrir se esse espírito mesmo, se ele precisa de ajuda. Tá bom? Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente, todo o nosso coração. Que Deus os abençoe, dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus transforme tudo em bênção que vocês têm feito para nós. Que Deus retribua para vocês em bênçãos. Cada like que vocês deixam aqui fortalece o canal. E isso eu só tenho que agradecer. Vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. E é pertinho aqui da estrada, né, amor? É perto da estrada, gente. Nós não estamos longe da estrada, tá? Ainda porque nós entramos, mas a gente viu que está bem fechado, mas olha aqui ainda está limpo, ó. A gente veio olhando, nós não estava gravando, né? Tava entrando para ver onde que era. E ali tinha tipo um saco de estopa, né, amor? Cheio de quadradinhos. Parecendo uma cobra. Pensa. E na hora que o Theo parou e olhou, que ele assustou, achou que era, né? Então ele só parou e olhou, assim, que ele não tem tanto medo igual eu. Eu já afastei para trás. O que você viu? Ele falou assim, não, que não se assuste, que ali tem, só parece, mas não é. Mas a gente já fica assustado, né? Se tiver presença de espírito aqui, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Por favor. Tem espírito aqui precisando de ajuda? É com respeito que nós entramos aqui, nós pedimos licença, né? Que nós temos respeito pelos nossos irmãos desencarnados. Pode se aproximar? Pode ouvir a minha voz, se aproximar? O K2 dá sinal. E eu sei que tem espírito aqui. Por favor. Não, começou a dar sinal. Começou a dar sinal. Viu? Deu sinal. Uma pessoa comentou no meu vídeo assim, Rose, quando der sinal, faz o Spirit Box logo, não fica enrolando não. Gente, toda vez que o K2 dá sinal, eu já falo, então vamos ajudar o espírito, né? Vamos pegar os aparelhos. Só que eu fico mostrando direitinho para que o Theo filme e veja que realmente deu sinal. Vamos pegar os aparelhos, amor? Já vamos iniciar? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Eu? Sim, você é um espírito. E se você ainda está aqui, é porque você precisa de ajuda. Nós estamos aqui para ajudar. Aqui, ajuda. Voz de mulher, né? Então, pode ser que seja da missionária. Você pode dizer para mim se você é a missionária que desencarnou nesse local e quem ceifou sua vida foi o pai do seu filho, né?
missionário, então. E pode dizer o seu nome? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estou aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar, né? Se você puder dizer o seu nome para nós. Sônia. Sônia. Sônia, sinto muito, né, pelo que aconteceu com você, né? Pelo pai do seu filho, né, que fez isso com você. Você guardou aí, né, isso para você por muitos anos, né? Porque seu filho estava com 6 anos quando você desencarnou. E depois veio acontecer tudo isso com você. Sei. Você sabe, né, que eu tô aqui, como eu tô para te ajudar, então você sabe que eu sinto muito. Sônia, não tô aqui para te julgar, jamais, tá? Estou aqui para ajudar você, tá? Aí eu vou fazer umas perguntas, se você quiser responder, tá bom? Você responde, se não, não precisa, tá bom? Olha, quando você ficou com o pai do seu filho, esse pastor, você já sabia que ele era casado? Sabe? Ela sabia, né? Sabia. Isso. E você amava ele? Se apaixonou então por ele? É isso mesmo. Sim. Eu disse que sim, que aí você, mas foi aí que você viu que ele não ia separar da esposa, né? A esposa dele também é pastora. Muito triste isso, muito triste mesmo. Eu não sei nem o que dizer para você e nem o que perguntar, porque assim, às vezes a gente pergunta, a pessoa acha que a gente está, né, sendo muito invasiva. Mas é para entender que também outras mulheres que estão assim, acontecendo isso, abriu o olho, né? Porque olha só o que aconteceu com ela. Você imaginava que ele podia fazer isso com você? Alguma vez você pensou que ele podia fazer isso com você? Não, Rose. Não, Rose. Nem imaginava, né? Por isso você confiou de entrar no carro dele. Só que ele disse que você estava ameaçando a contar quem era o pai do seu filho. Ia contar a verdade. E você realmente falou que ia contar para as pessoas da igreja quem era o pai do seu filho? Foi isso mesmo? Foi. Foi. E não sei nem o que dizer, né? Por exemplo, o medo talvez dele, da mulher saber, né? Eu acho que a gente... Tem um segredo. Tem um segredo? Sim. Sim. E você pode falar para nós qual é esse segredo? Você pode falar? Se você quiser falar, é claro. É um segredo que não foi descoberto, eu acho, nas investigações. O que é? Você pode falar? Ela sabia. Ela sabia? Ela sabia. A esposa dele sabia?
que o filho era dele? Isso. A esposa dele sabia. Minha nossa, eu achando que ele... Então ela tá falando porque eu achei assim, o medo era da esposa saber. Mas ela já sabia. Ela já sabia. Então ele tinha medo da igreja saber, porque a esposa já sabia. Você pode dizer para mim se ela descobriu isso depois que seu filho nasceu ou antes? Que ele era o pai do filho? Depois. Então, se foi depois, né? Ela descobriu e não quis separar dele? Não. Ah, então ficou tudo quieto, tudo encoberto para que a igreja não viesse saber. E você queria contar a verdade para a igreja. É. Isso ninguém sabe. É realmente um segredo, porque tudo que eu fiquei sabendo, né, nada foi comentado que a mulher dele sabia. Sinto muito, tá, Sônia? O importante é ajudar você. Esse é o mais importante, tá? Você se arrepende do que você fez, né, de ter ficado com ele, de as coisas que você fez, que você viu que era errada, você se arrepende? Sim. Sim. E você quer pedir perdão? Para Deus. Você perdoa ele? Perdoa ele do que ele... Eu sei que é difícil, mas assim, para que eu possa te ajudar, né? Eu sei que você tem um coração bom, você vai perdoar para você sair desse local, para você, né, sair desse sofrimento. Perdoa. Demorou um pouquinho, né? É complicado, né? Ele... Você pode dizer para mim o que ele disse antes? Eu não sei se eu posso perguntar isso. Eu estou pensando aqui se eu posso perguntar ou não. Você fica... Ele disse alguma coisa para você antes, quando ele chegou aqui, que você viu que estava num lugar isolado. E você já perdoou ele, né? Então, é só para mim saber. E se você quiser falar. Ele disse alguma coisa para você que antes de fazer o que ele fez com você, da maneira que ele atacou você e ceifou sua vida, ele chegou a dizer alguma coisa? Sim. Sim. E você pode dizer para nós o que foi que ele falou para você? Acabou. O coração tá... Ele ainda falou isso para vocês, quer dizer que acabou tudo. Mas não acabou, né? Ele ali, ele achou que estava acabando com tudo. Ceifou sua vida, ninguém sabia, só a esposa dele que sabia que ele era o pai da criança e pronto. Né? Acabou, não acabou, né? Porque a polícia descobriu, né? Então isso ficou ruim para ele. Ele foi preso. Muita coisa aconteceu, porque ele vivia da igreja e ninguém sabe agora o que aconteceu, né? Sobre
a esposa dele foi embora, né? Ele também tinha filho com ela, foi embora da cidade aqui, sumiu e ele ficou aí, preso, acabou com tudo. Né? E pelo jeito, o que ele errou, ele não se arrependeu, ele podia ter falado a verdade, se ele realmente fosse uma pessoa, né, que temesse, né, o erro que ele tinha feito, ele tinha falado a verdade, que ele errou, pedir perdão, né? Mas não, ele resolveu fazer mais coisa errada em cima ainda e acabou dessa maneira. Mas olha, agora você vai sair daqui, tá bom? Você consegue ver o anjo e a mentora? E são eles que vão encaminhar você, tá? Eu e o Theo vem para ajudar. Porque eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. O anjo é a mentora, né? Nosso anjo de luz encaminha você. E nós ajudamos. Vou deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza, que mata a sede, e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Você agora vai seguir o seu caminho. Eu vou fazer uma pergunta para você, que assim, a gente já está terminando aqui, mas eu queria saber assim, o ano, se você lembra o ano que você desencarnou. Se você lembrar e falar para nós, só para nós saber quanto tempo você está aqui. Não. Seria muito importante para nós saber se quanto tempo você está aqui. Muito importante. Mas a gente sabe que você ficou com muitos traumas, né? Devido ao que ele fez com você. Não tem problema, é importante ajudar, tá bom? Segue seu caminho agora e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Vou pegar a água e a vela para ela. Segue seu caminho, Sônia. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Sônia, né? Tadinha, tava aqui sofrendo, foi de doer o coração por causa de um erro, né? E acabou prejudicando toda a vida dela. Fiquei com muita dó dela, muita dó mesmo, sabe? É de doer o coração mesmo. Deixou o filho, né? Mas o filho tá bem cuidado pela avó, que é a avó que cuida, né? Ele já tá rapaz e ele sabe de tudo que aconteceu, né? Não comentei isso no começo do vídeo, né? Mas ele é um rapaz que veio abençoado. Muita gente fala, porque é bastardo, essas coisas. Jamais. Ele que cuida da avó dele, ele que ajuda a avó dele. Se não fosse ele, ela falou que ela não estaria mais viva, não. Porque é ele que dá todo o apoio, ele que ajuda, ele que compra remédio para ela, ele que leva no médico, tudo é ele. Ele que cuida da avó. Ele é um menino abençoado, né? Ela falou para mim, é um menino de ouro. Cuida de mim assim. Os outros filhos que eu tenho não cuidam tão bem de mim igual o meu neto. Eu cuidei dele e hoje ele está cuidando de mim com o maior carinho. E eu fiquei tão feliz, né? Porque hoje em dia é tão difícil isso. Então, uma criança abençoada. Isso é muito bom. E agora nós vamos ajudar a Sônia. Ela precisava também ouvir isso, né? Saber que o filho dela está bem. Eu ia falar no vídeo e acabei não falando, mas ela precisava ouvir isso. Eu sei que o espírito dela não está aqui, vai ser encaminhado e está ouvindo que ele está bem, tá? E é um menino muito querido por todos. Vamos orar por ela agora? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar.
Sônia, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora se ela conseguiu, né, fazer a passagem. Sim. Sim, agradecido ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.